Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Potronelli, bem-vindos ao meu canal. E hoje estamos aqui em mais um vlog de leitura. No vlog de hoje eu vou estar lendo Djavô. Na verdade, essa abertura aqui está sendo gravada junto com o fechamento do vídeo, porque eu comecei a ler o livro durante uma viagem, então eu não consegui ter tempo para vir aqui conversar com vocês antes da leitura. Então eu resolvi gravar aqui no dia que eu estou finalizando o vídeo. Então vocês vão reparar aí que foi gravado no mesmo dia, porque de fato foi. Enfim, como eu já li o livro, né, no momento que eu estou gravando essa abertura, então eu vou dar um resuminho aqui do que se trata o livro, mas nada que vai atrapalhar no vlog. Então, Déjà Vu nada mais é do que uma história onde a gente tem a Amy e o Matt e o James, que são dois personagens muito importantes para essa história. No desenrolar dessa história, a gente vai aprender mais sobre tanto a Amy quanto esses dois meninos, além das relações familiares dela, o desenvolvimento dela, tanto que a gente começa a acompanhar ela quando ela é adolescente e a gente encerra o livro quando ela já é adulta. Então a gente tem toda essa linearidade. É um livro repleto de clichês, não de uma maneira pejorativa, tá, gente? Um romancezinho com clichês que é bem levinho, gostosinho de ler. Ele tem muito diálogo, então por mais que tenha 400 páginas e assuste assim na primeira vez que você vê, é um livro muito fluido e gostoso de ler, principalmente se você estiver em ressaca literária ou que acabou de ler algum livro muito intenso e quer algo mais leve. Então, basicamente, assim, resumindo em poucas linhas, é isso. Durante aqui o vlog eu vou deixar algumas imagenzinhas que eu gravei durante a viagem, outras assim que eu gravei aqui em casa, que foi quando eu terminei o livro. Enfim, esse vlog assim vai ser mais vibes, mas a gente sempre se encontra aqui para conversar sobre o que eu achei durante a leitura. Antes de começar, já quero aqui lembrar vocês de deixar o like, se inscrever no canal que é muito importante e comentar aqui se você gosta desse romance mais cheio de clichês, mais água com açúcar, que não tem nada muito difícil de absorver, é uma leitura mais leve. E, enfim, nos vemos no próximo update. Eu tô em 30% de déjà vu. Eu ia vir falar aqui com vocês um pouquinho antes, quando eu tivesse com uns 20%, mas eu acabei me engatando na leitura e estou aqui, né, com 30%. E vamos lá, né, do que se trata o livro até agora. A gente tem a história da Amy e do Matt. A Amy e o Matt sempre se viam ali no ônibus e ela sempre ficava um pouco envergonhada de falar com ele, por mais que ele sempre sentasse do lado dela. Até que um dia faz frio e ela resolve dividir ali a mantinha que ela leva para ir para a escola com ele. E a partir desse momento eles viram melhores amigos. Daí a gente vai acompanhando, né, eles ali no desenvolver das idades. Então, eles ali mais criancinhas, até eles estarem adolescentes. E daí, no meio dessa adolescência, o Matt começa a se aproximar mais das amigas da Amy, que ela é 3 anos, se eu não estou enganada, mais velha do que ele. E no meio dessa aproximação, a Amy fica ali com um leve ciúminho e não gosta e começa a se afastar dele pra ver se ele se toca ali que ela não tá gostando. Mais alguns anos se passam e a gente tem ali o reencontro dessa amizade entre os dois. Porém, enquanto a gente tem esse reencontro ali dos dois, a Amy está namorando e ela acha que não é algo tão interessante misturar os dois mundos, né? O mundo de namorado com o de melhor amigo. Então ela resolve ficar ali com alguns passinhos atrás dessa amizade, apesar dela gostar muito do Matt. Aí o tempo vai, tempo vem, eles já estão ali na faculdade e ela termina com esse namorado dela.
Só que agora o Matt que tá namorando e novamente eles vão se afastar. E o que eu achei até agora, né? Tentando não dar spoilers aqui muito do enredo, esses detalhes que eu contei, eu acredito que não seja spoiler porque é Friends to Lovers, então no final eles vão ficar juntos, né, gente? Então a gente sabe que vai ter dificuldades e facilidades durante a história que vão levar a isso acontecer. Eu não gostei muito da Amy, vou ser bem sincera, eu acho ela um pouco infantil demais, um pouco egoísta até, meio obsessiva, é como se o Matt pertencesse a ela. Não que, assim, tenha problema dentro de uma amizade de melhores amigos, mas eu não curto muito esse tipo de amizade. E, assim, a personalidade dela não casou muito com a minha, então não gostei muito da Amy. Em contrapartida, eu gostei muito do Matt, da personalidade dele. Eu entendo os motivos dele, de todas as vezes que ele tentou se afastar dela. Eu acho que fazem muito sentido, são bem estruturadas. Enquanto a Amy, ela só é muito infantil e mimada, gente. Eu não consigo gostar das atitudes que ela toma. Eu estou realmente esperando o amadurecimento dela, porque até então, pra mim, ela é muito adolescente mimada. Bem clássico, assim, de John Green, sabe? Aqueles adolescentes que você fica, meu Deus, como ele tá fazendo isso? Como ela é tão imatura? Mas é isso. Não tem o que ser feito sobre isso. Já o Matt, por mais que ele seja 3 anos mais novo, eu acho que ele tem muito mais cabeça, ele é muito mais bem estruturado sobre o que ele quer da vida, sobre quem ele é, sobre a relação ali de amizade, de relacionamento. Eu gosto bastante das atitudes dele, das explicações dele e como ele se importa com as pessoas. Eu acho que realmente ele tem maturidade para a idade dele. A história até então tá fluindo muito bem. É um livro assim que ele tem 400 páginas. Eu fiquei com um pouquinho de medo de fazer esse vlog por causa das 400 páginas, porque eu acabei de ler It, de 1000 páginas. Eu tava com um pouco de medo de ler um livro muito grande. Só que é muito fluida porque tem muito diálogo. Eu amo livros com muito diálogo, porque é rapidinho de ler, então você senta e a hora que você vê, você já foi 30%, como aconteceu comigo. A narrativa é bem gostosinha. Eu gostaria apenas que tivesse mais desenrolada a história, não fosse tão, tipo, aconteceu isso, pula. E daí vai tantos anos pra frente. Daí aconteceu isso e pula de novo. Só que eu entendo que pra essa amizade evoluir pra um relacionamento vai se passar muitos anos, é quase um slow burn, vamos dizer assim. Então a autora precisa desses pulos pra chegar onde a gente quer. Então, tudo bem, eu entendo isso. Gosto bastante desse ambiente escolar, acadêmico que a história está trazendo. Gosto também que a Amy, apesar de eu não gostar muito da personalidade dela, ela tem diversas pessoas ao redor dela que conversam com ela, trazem bastante aconselhamento para esse amadurecimento dela. Então, tem a mãe, que é bem presente na história, e a avó, que assim, gente, eu amei a avó dela, muito fofa e muito simpática, com conselhos bem valiosos. A maior parte das frases que eu gravei até agora foram por base da avó dela e do Matt. Então, tá aí como uma das minhas personagens favoritas também. Como foi só 30%, ainda li muito pouco do livro, então não tenho muito o que falar sobre ele. Depois eu venho atualizar aqui vocês conforme for lendo. Eu acredito que em 50%, 40% eu volte aqui pra falar com vocês. E vamos ver, né, pra onde isso vai nos levar. E agora eu cheguei em 50% do livro, né? Eu tinha dito aqui com vocês que provavelmente quando eu chegasse a 50% eu voltava a falar sobre ele. E eu cheguei. Então, o que aconteceu, né?
A gente tinha ali, né, aquele casal que é bem clássico, assim, da Cassandra Clare, de ter o melhor amigo e o namorado e ficar aquele triângulo amoroso. E esse momento realmente volta. E Déjà Vu tá sendo um livro cheio de clichês pra mim. Não que isso seja algo negativo ou algo ruim, eu discordo. Eu gosto de livros com clichês, ainda mais esses livros mais adolescentes, vamos assim dizer. Déjà Vu, né, como eu comparei anteriormente com John Green, é muito nessa pegada mesmo. Se você é mais adolescente, você tá entrando no mundo da leitura, é um livro perfeito para você, porque ele é levinho de ler, ele é gostoso, ele é muito fluido e também não tem nada muito complicado assim na leitura. Então, não precisa ficar consultando dicionário, é uma leitura realmente descomplicada e muito interessante para quem quer embarcar nesse mundo. Como eu disse, né, temos aí esse triângulo amoroso e não sei vocês, se alguém de vocês leram, mas eu sou do time do Matt. Eu não curto muito esse James, não. No começo eu até achava ele ok, mas não me conectei muito com o personagem do James. A Amy, como eu disse, eu não gostei muito da personalidade dela, mas ela como personagem é muito bem estruturada. Já o James, eu não gostei dele. Eu acho que a autora foca muito no Matt e na Amy e acaba esquecendo de criar mesmo o James. Então a gente tem muito mais o James ciumento do que o James como personagem. A gente não tem muito acesso a vida dele com a Amy. É bem de leve assim que passa as coisas dos dois. E bom, a Amy agora já se formou e a gente tá acompanhando ela no trabalho, né, de jornalista, que ela trabalha no mesmo lugar que o pai dela trabalhava, né? Eu acho que ele era editor, ela é colunista. E num desses dias, uma empresa vem falar, né, pra ela fazer uma matéria sobre eles e ela vai nessa empresa e o Matt é estagiário lá. Então ela tem esse reencontro depois de muitos anos, ela só tinha visto ele numa festa. Então tem toda aquela tensão de o que será que vai acontecer? Meu Deus, será que ele lembra de mim? E realmente ele lembra e eles começam a se reaproximar. Só que algo que eu não falei pra vocês é que ela e o James tinham voltado. Então fica ali aquela pulguinha atrás da orelha, porque o James sabe que o Matt gostava dela, mas ele não sabe que ela gostava do Matt. Aliás, nem ela sabe muito certo se ela gostava, mas a gente que é leitor, a gente sabe, né? E daí em diante a gente fica nessa torcida mesmo de com quem será que ela vai ficar. Não vou, assim, me aprofundar muito pra não ser spoilers, mas eu sou muito mais do time Friends to Lovers do que do James. Ai, gente, não consegui me dar bem com o James. A Amy, né, eu tinha falado que ela era meio chatinha, meio egoísta, meio mimada. Assim como a escrita da autora evolui muito do início do livro pra cá, a Amy também evolui muito como personagem, tanto como maturidade, como responsabilidades que ela tem. Também a questão afetiva, né, que a autora é psicóloga, então a gente tem muito forte aqui no livro essa questão de responsabilidade com o outro. E é um ponto assim que eu achei muito legal e eu admirei muito ter no livro. Então agora a Amy não é mais aquela menininha infantil e mimada, agora ela já é uma mulher e ela entende as responsabilidades dela, ela entende o compromisso dela com o outro e estou gostando muito mais ainda do livro. Acho que do começo pro meio, assim, a gente evolui muito, tanto como os personagens como a escrita. O Matt, né, nem se fala, gente. O Matt já era super maduro, assim, do meu ponto de vista, e ele continua sempre incrível e tudo que ele fala, assim, gente, dá um aquecimento, assim, no meu coraçãozinho. Bom, eu acho que o que eu posso falar, sem dar spoilers, por enquanto é só isso. Mas assim que eu ler, eu volto aqui e converso com vocês. Mas, assim, estou gostando muito do livro, principalmente com base no começo dele. O começo é bem slow burn mesmo. É uma rotina mais de escola, mas assim, que não me interessa tanto. Agora que já está numa pegada mais trabalho, o romance ali tá começando a esquentar, tá começando a ter intrigas, eu já curto mais. Mas é que eu, particularmente, não gosto tanto do slow burn, mas agora a gente saiu, né, aquele ambiente de escola e o romance slow burn tá começando a pegar ali um foguinho e ter as intrigas, que é a parte que eu mais gosto. Assim, esses romances mais adolescentes eu já não curto tanto porque eu acho que eu já tô em outra pegada, mas
ainda assim tá sendo uma leitura muito gostosa. E como eu disse, essa parte que o slow fica menos slow e mais burn é a parte que eu curto do livro. Então, assim, só refrescos. Mas assim, gente, não quer dizer que eu não estou gostando do livro nem nada. Na verdade, é que ultimamente eu tenho mais interesse em romances mais adultos. Então eu curto mais o dia a dia adulto, os problemas da vida adulta. Acredito que por causa da minha idade também. Então eu curto mais essa parte do romance que está mais na vida adulta do que a parte que estava na adolescência e problemas de adolescente. Mas ainda assim, como eu disse, a gente tem uma evolução muito grande do personagem que faz tudo valer a pena. Enfim, quando tiver mais atualizações eu venho aqui falar com vocês. Eu terminei de ler Déjà Vu e vamos lá, né? Eu ia fazer um update com 80%, só que de 50% para 100% foi num estralar de dedos e eu nem vi a hora passar. Foi realmente muito rápido. O ritmo de releitura, ele flui muito mais rápido ainda do que as primeiras partes, os primeiros 50%. Como eu já havia dito, conforme a Amy vai evoluindo, a autora também está evoluindo com a escrita. Então, é um ponto muito positivo. Você vê ali a escrita crescer, não só o personagem. É algo muito prazeroso de ver. Vamos lá, né? Não vou poder falar muito o que aconteceu do meio pro final, porque tem vários plot twists e a vida assim da Amy dá diversas reviravoltas, uma seguida da outra. Mas vou tentar aqui dar uma resumida sem dar spoiler. Basicamente, né? Então a gente tem ali a Amy ainda com o James. Chega um ponto que o Matt faz uma proposta dela pensar um pouco sobre esse relacionamento e tomar uma decisão se ela não quer largar tudo para ficar com ele, porque ele descobriu que ele realmente ama ela. E em contrapartida, ela passa ali por um momento de tensão com o James e ela também pede esse tempo para pensar. Então ela se isola dos dois e realmente quer refletir sobre o que de fato ela quer ali para a vida dela. A partir desse ponto, a gente acompanha mais a parte interna, né, os pensamentos da Amy, que não era tão focado nos outros capítulos, né, nos outros trechos. No decorrer do livro, a gente tinha uma parte ou outra, assim, do pensamento dela, mas realmente não era o foco. A gente tinha muito mais, assim, o descrever dos ambientes, o diálogo, o que estava acontecendo ali. A gente estava muito ali no agora, mas não no agora na cabeça da Amy. A gente não tinha muito acesso ao que ela pensava sobre as coisas. E já esses últimos capítulos, não, eles são bem focados nos sentimentos da Amy. Como eu já havia dito, né, a autora é psicóloga, então a gente tem essa parte de psicologia muito forte no livro, não só com o fato da Amy ir para terapia, enfim, mas também sobre responsabilidade afetiva e sobre relações das pessoas, né? Só que é uma crítica, assim, um pontinho que eu não gostei, foi um dos poucos pontos que eu não gostei do livro, foi que eu acho que o Matt, no começo do livro, ele está muito maduro e a gente gosta muito dessa maturidade que ele tem para a idade dele, só que no decorrer do livro parece que ele vai perdendo essa maturidade, ele fica com um pensamento meio infantil, vamos dizer assim, e ele acha que a Amy tem que viver meio que para o bem dele. Então, vamos supor que nem ele pede para ela pensar sobre o assunto e tal, e de repente ele simplesmente muda de ideia e descarta ela de novo para depois voltar atrás e depois nos voltar, sabe? O Matt ele se torna um personagem muito confuso e a princípio eu achei até que ia ter um porquê, eu achei que talvez tivesse alguém ali no meio profissional que tivesse fazendo com que ele se afastasse da Amy de novo, mas enfim, eu achei que a gente estava tão focado em responsabilidade afetiva nesse livro e de repente o Matt, que é o melhor amigo dela, não tem essa responsabilidade com ela, sabe? Eu achei que ficou meio contraditório.
Mas esse foi o único ponto negativo, assim, que eu achei. E vamos lá, né? A questão do James, né, que eu tinha falado que eu achava que os momentos dela com o James não eram tão focados, né? A gente tinha só o James ciumento e o James reclamando sobre as coisas com ela. Daí agora já não, a gente tem um pouco sobre a história deles, o relacionamento deles, a relação dela com os pais dela e ele, enfim. Aqui a gente consegue ver realmente um desenvolver dos outros personagens e não só da Amy, o que eu achei bem interessante. Apesar de que a gente está vendo os pensamentos da Amy, em outra partida a gente tem acesso a essas memórias, vamos dizer assim, e sentimentos que ela está criando ali durante esse processo de realmente se encontrar no mundo e saber o que ela quer ali da vida dela. Eu estava torcendo, né, pro Matt, mas durante a leitura e, como eu disse, ele ficou meio infantil, eu confesso que eu perdi o interesse nele e eu já não tinha interesse nenhum no James, então eu fiquei meio assim e depois realmente gostei do final que o livro traz e da mensagem que esse final traz. Ainda mais quando se fala que foi uma psicóloga que escreveu, eu acho que esse final faz total sentido, porque fecha muito bem tudo que ela quis construir e o que ela criou durante o livro. Apenas com essa ressalva aí do Matt que... Gente, o que aconteceu com você, Matt? Não entendi. Para quem gosta de referências pop, a gente tem diversas nesse livro. Então a gente tem referência a Harry Styles com músicas, a gente tem de Coldplay também, muita Taylor Swift. Se você gosta de Taylor Swift, assim, ó, é um prato cheio esse livro para você. Aliás, eu acho que na capa ou logo no contracapa do livro, a gente tem acesso a um QR Code, né, do Spotify para você ouvir a playlist durante a leitura. Eu ainda não ouvi porque eu simplesmente esqueci que tinha. Eu peguei o livro, eu vi e eu achei interessante. Só que como eu estava viajando, eu estava sem fone de ouvido, então eu não parei para ouvir as músicas. E depois que eu fui lembrar, então não tive acesso assim à experiência de ler enquanto ouvia. Mas se você gosta de ter esse tipo de experiência e se você gosta também desse mundo mais musical, com certeza esse livro tem um potencial aí, porque tem diversas, né, como eu disse, referências pop e também essa playlist personalizada apenas para o livro. No geral, gostei bastante da leitura, foi uma leitura muito fluida, como eu disse, né, foi um ótimo livro para quando você está ali meio de ressaca literária ou que você acabou de ler algo pesado e quer algo mais leve assim, mais tranquilo de se ler. Não se assuste pelas 400 páginas, essa leitura passa muito rápida mesmo, porque ele tem diversos diálogos, o que para mim foi um ponto positivo, aliás, porque eu gosto muito de livros com bastante diálogos, é quase como se eu estivesse lendo ali um roteiro de série, e que é algo que eu gosto, aliás, eu gosto de ler peças de teatro e até roteiros, então foi um ponto assim muito positivo para mim. O livro está disponível no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse em ler, mas também tem como você comprar o e-book, eu acho que tá R$ 2,99, geralmente tá bem baratinho, então super recomendo que você compre. E se você comprar, avalie, né? E como eu sempre digo, se você quiser também vir conversar comigo durante a leitura, pode vir, porque eu amo ouvir o que vocês acharam dos livros e conversar sobre os livros também. E além aqui desse vlog, eu sempre estou criando conteúdos, né, no Instagram, então vou lançar motivos para ler, coaches. Então, se você não tem certeza ainda se esse livro é para você, não sei, porque você acha que o vlog não ficou tão completo, ou porque não consegui explicar tão bem assim, porque querendo ou não, eu fico aqui 30 minutos falando com vocês sobre um livro, mas às vezes você não ouve exatamente a parte que você queria saber, né, sobre o livro, se você tem alguma curiosidade. Então eu recomendo que você veja os conteúdos complementares no Instagram, porque como tem diversos conteúdos que eu crio, né, coaches e etc, às vezes você consegue ter mais acesso a uma informação específica que você quer sobre o livro. Então, é muito bom vocês seguirem lá para ver esses materiais complementares. E bom, eu acho que o que eu tinha para falar do livro é isso. Como eu disse, é um ótimo livro, cheio de clichês e momentos gostosinhos de aquecer o coração. Reforça aqui se você não tem muito costume de ler, se você tem um pouquinho de receio de pegar livros muito longos, esse livro é uma ótima pedida para você estar iniciando,
porque a escrita dela me lembra muito o tipo de escrita do John Green, assim, nessa questão de narrar adolescentes sendo adolescentes, mais imaturos mesmo. E além disso, também tem alguns aspectos que me lembram muito a Cassandra Clare, como por exemplo o triângulo amoroso. Então eu acho que são dois elementos assim que unidos fazem um bom livro mais jovem, adolescente. Eu havia dito, se você não tem muito costume de leitura ou de ler livros tão grandes, esse livro com certeza é ótimo para você, porque, como eu disse, apesar de ter 400 páginas, ele é muito fluido por conta dos diálogos. Então, às vezes você lendo esse livro que é mais fluido com 400 páginas, você acaba perdendo aquele medinho de calhamaço que você pode ter para ler um livro um pouco mais bloco de texto, com a diagramação um pouco mais apertada. Então, ele pode ser um bom início para calhamaços. E também, né, se você não está tão acostumado com leitura, ele é um livro mais levinho, então você não vai exigir tanto de pensar, pesquisar e de se envolver tanto assim num mundo mais intelectual. Ele é um livro mais tranquilo de se ler, mais para passar o tempo. Tá tudo bem, né, gente? Nem só de livros intelectuais e que trazem problemáticas e fazem você pensar sobre o mundo são bons. Na verdade, qualquer tipo de literatura é válida. Então, deixo aqui minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.